Gênesis 26. Isaque na terra dos filisteus. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o. Você veja só que o Senhor Deus, quando nós buscamos a Jesus com sinceridade, Ele sempre está nos ensinando e nos dando orientação, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: não desça ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai, Abraão. Deus, Ele cumpre o juramento, o que está escrito. Deus é fiel à palavra. A promessa que Deus fez a Abraão de estar sempre presente na vida daqueles que nele confiam, sustentando, protegendo, livrando, é repetida diversas vezes ao longo das Sagradas Escrituras, como em Isaías 41:10, Jeremias 1:8, Mateus 28:20, Atos 18:10, em relação a Gênesis 17:7. A promessa que Deus de estar sempre presente na vida daqueles que nele confiam, por isso é importante a confiança no Senhor. Deus nos sustenta, nos protege e nos livra. Esse foi o juramento que Deus fez ao pai de Isaque, Abraão, que é o nosso pai espiritual. Ele é um exemplo de fé da antiguidade. O aparecimento de Deus a Isaque naquela mesma noite, para relembrar e insistir nas bênçãos da aliança com Abraão, indica que Deus jamais aceitará aquela ida a Gerar. Nesta conexão aparece pela primeira vez a maneira de apresentação que se tornará familiar nos casos de autorrevelação divina. Eu sou o Deus de Abraão. Aqui podemos extrair como grande lição para nossas vidas que nós devemos descansar confiando no Senhor. Confiando no Senhor, que Ele é fiel para cumprir as promessas e obedecê-lo. Versículo 4: farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Vejamos aqui, que Deus aparece a Isaque, dizendo que estarei contigo e a abençoarei. Falou da descendência, será numerosa, serão abençoadas as terras, as propriedades. Por quê? Por qual motivo? No versículo 5, porque Abraão me obedeceu. Olha a importância. Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Quando dizemos que nós amamos Jesus, nós guardamos a palavra dele, nós obedecemos a palavra dele, nós colocamos em prática em nossa vida. É para isso que nós devemos colocar o nosso maior esforço em nossa vida, é para aprender as Escrituras e colocar em prática, com muita humildade, com muita sinceridade, e pedindo ajuda a Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, o sacrifício que Ele fez. O Senhor Jesus está sempre pronto a nos ajudar
quando nós nos esforçamos com sinceridade em abandonar o nosso erro, abandonar os nossos pecados com arrependimento sincero, o Senhor nos ajuda. Glória a Deus. Versículo 6. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Versículo 7. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã, porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Eu gostaria de deixar registrado aqui que no versículo 7 aconteceu semelhantemente o que aconteceu com Abraão. Abraão também disse que era irmã Sara. Isaque, quando questionaram sobre sua mulher, ele também alegou: ela é minha irmã, porque ele também teve medo de revelar que era sua esposa, da mesma forma que o pai dele fez. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e ele indagou: na verdade, ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Versículo 10. Então declarou Abimeleque: tens ideias do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com sua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Colheu 100 vezes mais. Versículo 13. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Então, Isaque recebeu a bênção, Deus o abençoou. Ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Ele enriqueceu, continuou a crescer. Tinha muitos bois, ovelhas, numerosos servos, pessoas que trabalhavam para ele. Por causa disso, olha só, os filisteus começaram a sentir o quê? Inveja de Isaque. Semelhantemente, nós também, nos dias de hoje, temos pessoas que invejam outras pessoas. E a inveja é a podridão dos ossos. Não devemos ter inveja, devemos orar pelas pessoas. Versículo 15. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cevado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes essa terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água. Bom, então, depois que nós lemos aqui que os filisteus começaram a sentir inveja de Isaque, então os poços que os trabalhadores que eram servos de Abraão haviam cavado na época, né? Os filisteus haviam entulhado, eles cobriram de terra aqueles poços. Abimeleque então pediu a Isaque: é melhor que deixes esta terra, pois te tornasse mais poderoso que nós. Então Isaque partiu, Isaque foi embora e de lá ele acampou no vale de Gerar, ficou estabelecido ali. E Isaque tornou a abrir os poços, ele tornou a trabalhar nos poços para abrir aqueles que cavaram nos dias do seu pai Abraão. Ele deu os mesmos nomes do que Abraão tinha dado.
Aí os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água. Então eles cavaram e encontraram um veio de água, né? Uma mina de água, uma nascente, um veio, uma veia. Alguns falam veia de água, é veio que está aqui na Bíblia. Na outra versão falam, os servos de Isaque cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali uma fonte de águas subterrâneas. Continuando, versículo 20. Todavia os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão. Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Na outra versão, por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os homens de Isaque abriram outro poço e novamente houve briga por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse se desentenderam e por isso o chamou Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe portanto o nome de Reobote, lugar espaçoso. Eu gostaria de deixar aqui certo que só para fazer um comentário, da mesma forma que toda reclamação é contra o Senhor, nós não devemos reclamar, murmurar, não devemos contender com as pessoas, não devemos discutir e brigar com as pessoas, né? Se possível, estar em paz com todas as pessoas. Estar em paz não é passar a mão no pecado, não é concordar com o pecado. Nós não devemos ser arrogantes, soberbos, não devemos brigar com as pessoas, não devemos abrir contendas. Ao contrário, nós devemos amar as pessoas, respeitando, como a Bíblia fala para respeitar, como a palavra de Deus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E aqui Isaque mudou-se dali e construiu mais um poço. Aí ninguém discutiu por causa disso, deu-lhe o nome, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperamos na terra. Versículo 23. Dali Isaque subiu para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão, nada temas, pois estou contigo. Eu gostaria de dizer que essa palavra que Deus se apresentou a Abraão, dizendo ser pai de Abraão, nada temas, pois estou contigo, e Yahvé aqui falando para Isaque, nos lembra que Jesus tantas vezes aparece para nós na palavra de Deus no Novo Testamento, e até nos dias de hoje nós devemos lembrar do que Jesus fala: não temas, crê somente. Olha só, o Senhor apareceu se apresentando: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Se apresentou assim: nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Então Deus abençoou Isaque por consideração à obediência de Abraão. Quero que essa frase fique registrada no nosso íntimo. O Senhor abençoou e multiplicou a posteridade de Isaque, ou seja, Deus abençoou Isaque e toda a sua descendência por consideração à obediência do pai Abraão. Deus abençoou Isaque por consideração à obediência de Abraão. Versículo 25. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda e os servos de Isaque cavaram um outro poço. Então Isaque e Rebeca sabiam que a razão porque Abraão esteve tão preocupado e temeroso que o filho se casasse com uma mulher pagã tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o fato de que era praticamente geral a ignorância em relação ao verdadeiro e soberano Deus Elohim. Vejamos só, o ser humano sempre foi fértil em criar ídolos e deuses para cultuar.
e um incontestável número de crenças e religiões enganosas e idólatras campeava por toda parte. O exemplo do que ocorre hoje em todo o mundo, no mesmo exemplo de hoje. Isaac e Rebeca decidiram então não permitir que Jacó cometesse o mesmo erro de casar-se com mulheres hetéias ou cananeias. O contrato de Isaac e Abimeleque, versículo 26. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaac, trouxe consigo Alzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Diante do que Isaac lhes questionou: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos, façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Então Abimeleque foi até Gerar e veio conversar com Isaac. Abimeleque propôs um contrato com Isaac, um acordo. Versículo 29. Tu não nos farás mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Então, eles perceberam, eles viram, Abimeleque viu que Deus abençoou, estava abençoando, tinha abençoado Isaac. Versículo 30. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaac os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaac lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: encontramos água. Isaac deu o nome de Seba, juramento ao poço, juramento. O poço deu nome como juramento. Então, eles fizeram, então, Isaac propôs um banquete, eles comeram, beberam, e levantando-se de madrugada fizeram um juramento mútuo. Aí depois Isaac despediu, e naquele dia, os servos de Isaac vieram até ele, trazendo a notícia que eles acharam água, encontramos água. Então foi que Isaac deu o nome de Seba, que significa juramento, ao poço, e por esse motivo até hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Então aqui nós concluímos a leitura de Gênesis 26.